Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o reino Monera. Então, o reino Monera possui seres procariontes. Na natureza, nós temos dois tipos celulares, eucariontes e procariontes. Dentro desse grupo dos procariontes, existem o domínio Archaea e o domínio Bactéria, que são chamados também de super-reinos. E nos eucariontes, nós temos o domínio Eucária, formado pelos protozoários, algas, fungos, animais e plantas. A diferença existente nesses dois tipos celulares é pelo fato dos eucariontes possuírem núcleo e os procariontes não. O seu material genético é disperso no citoplasma. Porém, ambas possuem membrana plasmática, ribossomos, citoplasma e o material genético. Nós temos os exemplos, então, dos seres eucariontes, como a ameba, nessa imagem, e o paramécio, são seres que possuem núcleo. Os procariontes, como o exemplo, o Pirococcus furioso, é uma bactéria que pertence ao domínio Archaea, que são as bactérias mais primitivas, e elas são chamadas também de extremófilas, porque elas conseguem sobreviver em condições extremas, como, por exemplo, perto de uma caldeira de vulcão. A morfologia da bactéria, então, ela possui a membrana plasmática, que tem a função de envolver a célula. Ela possui os ribossomos, que tem a função de sintetização de proteínas. Parede celular formada por peptídeo glicano. E uma cápsula rígida, forte e densa. Também, além do material genético, elas possuem um DNA circular, que nós chamamos de plasmídio. As bactérias, elas possuem uma diversidade morfológica por conta da sua forma. Então, por exemplo, o cocos, ele é esférico. Quando eles estão organizados, unidos, em dupla, nós chamamos de diplococos, são colônias. Aqui, quando estão enfileirados, um do ladinho do outro, chamamos de streptococcus. Streptococcus pneumoniae é uma bactéria, então, causadora da pneumonia. E aqui nós temos os bacilos, que são representados naquela imagem, onde nós utilizamos, por exemplo, para a produção de leites fermentados. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. A reprodução das bactérias acontece de duas formas, assexuada e sexuada. A assexuada ocorre pela bipartição ou cisciparidade. Então, uma bactéria dá origem a um clone, a duas bactérias gerando clones, e esse processo é muito rápido, leva em média 20 minutos. Aqui, a bactéria que é gerada, as duas bactérias geradas a partir dessa célula inicial são idênticas. Já a reprodução sexuada, também chamada de conjugação, não ocorre o aumento do número de indivíduos, certo? Foi descoberto em 1946 e aqui então uma célula, uma bactéria doadora, faz a replicação do seu plasmídio, então duplica o seu DNA. Essa bactéria receptora, então, recebe esse DNA e ela acaba portando, então, o mesmo material genético dessa célula doadora, certo? Então, esse é um processo onde não aumenta o número de indivíduos e ocorre uma recombinação gênica. As superbactérias, elas estão muito interligadas nesse tipo de reprodução que as bactérias fazem. Então, por conta do uso indiscriminado dos antibióticos, normalmente as pessoas, no geral, acabam não tomando os antibióticos corretamente. Então, por sua vez, as bactérias que sobram no organismo acabam se tornando resistentes a esses efeitos, justamente por conta do processo de conjugação. Então, imagine que uma bactéria ficou lá no seu organismo, não foi tratada, não sofreu ação do antibiótico, ela faz um processo de conjugação, onde uma célula doa o seu plasmídio para uma receptora e essa acaba portando essa resistência ao remédio, certo? E do que eles são feitos? Então, de bactérias e alguns por fungos. E para que os antibióticos sejam resistentes, eles precisam serem capazes de destruir ou inibir um maior número de espécies, evitar formas resistentes, não ter efeitos colaterais, não podem eliminar a flora normal do nosso intestino e ser solúvel nos fluidos corporais. Nesse vídeo, nós falamos sobre o reino Monera. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!